Olá pessoal do Metro Quadrado, hoje nós vamos mostrar para vocês uma entrevista com o arquiteto Assis sobre farmácia. Mas eu quero antes disso falar para vocês que nós estamos na revista DIF Brasil, tá? Nós estamos aqui ó, dentro da revista, confere lá, um abraço para o Lauro que está sempre ajudando a gente da DIF. Um beijo para você, Lauro. Como que se planeja e projeta uma farmácia? Confere essa entrevista com a Assis comigo, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos sendo recebidos aqui no Sindicato dos Metalúrgicos. Nós vamos mostrar um pouquinho de como que ele é por dentro, né? Onde nós vamos ter um bate-papo aqui com a Assis, que é arquiteto e urbanista, onde nós queremos mostrar um pouquinho para vocês de como que funciona esse mundo da área da saúde. Vamos falar um pouquinho sobre farmácia. Você que pretende abrir um comércio de farmácia, vamos se ater a alguns detalhes que ele vai nos passar agora. Tudo bem, Assis? Tudo bem, Jussara. Prazer estar aqui participando do teu programa e vamos passar algumas informações, né, do mundo aí na questão da área da saúde, né? Porque eu particularmente acho uma das áreas que se tem muito detalhe, né, muita coisinha que se você não prestar atenção, depois dá problema, né? Com certeza, difícil passar algum problema, né? Até porque após o projeto ser feito, né, toda a apreciação, né, pela vigilância sanitária e tem que estar dentro das regras, né, da legislação brasileira, até para que ela possa ser liberada posteriormente, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto aqui. Esse é um projeto de uma farmácia, é uma farmácia vinculada ao sindicato, né? Isso. Que você fez há quanto tempo esse aqui? Esse projeto já foi aprovado há 2 anos atrás. Ok. Ele já está em funcionamento, né? Isso, hoje já está em funcionamento. Tá, o que foi a preocupação? Eu sei que foi uma reforma, uma adaptação para trazer esse projeto, correto? A primeira coisa quando se trata de reforma, né, tem que verificar a liberação desse empreendimento, no caso do edifício, se está liberado pelos bombeiros. E se não estiver, tem que ter a certeza, né, que esse estabelecimento vai poder funcionar posteriormente. Ou seja, tem que garantir realmente que os bombeiros vão fazer a liberação dele. Esse é o primeiro passo, né? Sem isso não tem como seguir em frente. Posteriormente vai se fazer o projeto arquitetônico de acordo com a legislação como foi pontuado. Nós temos, por exemplo, a RDC 50 de 2002, que ela vai dizer como que o projeto arquitetônico ele tem que se portar, para que todas as indicações dentro dele possam estar de forma mais clara possível para que a pessoa que for estar fazendo a verificação desse projeto, ela possa entender sem que haja necessidade de haver pergunta. Entendi. E aqui você colocou algumas pautas para a gente falar, acessibilidade e iluminação natural ou artificial. Esses 2 pontos. Isso é essencial num projeto, né? Até porque um estabelecimento em saúde ele tem que ter acessibilidade. Acessibilidade quer dizer que se tiver um cadeirante, ele tem que acessar o estabelecimento sem a necessidade de que alguém ajude ele. E também na parte interna do empreendimento, ele tem que circular. Por exemplo, tem que ter um banheiro portador de necessidades especiais, onde ele possa acessar, que a gente, né, tem o mesmo, né, que tem que abrir. E também assim, como é uma farmácia, ela também tem a sala de injetáveis, né? E a sala de injetáveis, justamente, pode ser que um portador de necessidades especiais venha a usufruir da mesma. Claro, então, a acessibilidade para essa pessoa, ela tem que ser garantida, né? Okay. E a iluminação interna, ela tem que ter alguns cuidados, né? É sempre importante aproveitar a iluminação natural, mas no que tange a farmácia, tem que ter alguns cuidados por causa da intensidade, muitas vezes, do sol, que acaba aquecendo o ambiente dentro, e aí você precisa fazer o controle disso através de ar-condicionado. Até porque a medicação ela pode vir a estragar. Entendi. Então, a iluminação, você procura limitar um pouquinho algumas situações para que não aconteça um efeito estufa. Justamente. Se nós temos aí as aberturas aí que esteja do lado oeste, a gente vai ter que bloquear ela de alguma forma, seja ela com adesivo, seja ela com outros condicionantes para que essa intensidade não irradie para dentro do estabelecimento. Ok. Fluxo interno e externo, né? Acesso de funcionários, clientes, sala de injetáveis, que você acabou de falar. Nós temos também a questão do vaso sanitário PNE, o DML,
né? Escritório, lixo e medicamentos controlados. É bastante coisa, hein? É bastante coisa, até porque o cliente, quando ele chega no empreendimento, ele é limitado o acesso dele em alguns ambientes dentro da farmácia. Por exemplo, ele não pode acessar atrás do balcão, onde ele tem um contato com a medicação, né? Temos também a questão da acessibilidade dele, né? Ao próprio vendedor, até onde que ele pode ir, aonde ele não pode ir. Os funcionários já têm uma liberdade um pouco maior. Ali na questão tem também a questão do fluxo do lixo, né? Então o lixo ou os remédios, né, que acabam vencendo ou que tem algum problema de deterioração, o que acontece? Ele precisa ir para o DML, né, que é o depósito de material de limpeza. Ali tem um armário específico e posteriormente ele é direcionado até o espaço reservado para ele, que é na parte de fora do estabelecimento, onde posteriormente a empresa vai fazer o recolhimento. Sim. Nossa, nem diz o outro, é muita informação para um estabelecimento, às vezes, não tão grande, né? Imagina, então, fazer uma farmácia com o dobro ou o triplo, apesar que as regras não fogem muito. Vai fugir um pouco, até as regras elas são mais enérgicas, vamos dizer assim, quando se trata de uma clínica de vacina, né? Que aí a legislação acaba tendo outras legislações que tem que fazer com que ela seja respeitada no projeto para que tenha um cuidado um pouco maior ainda. Ah, sim. E mobiliário? Aqui eu sei que foi aproveitado alguma coisa, foi feita uma adaptação, ou ele é todo novo, no caso... Esse mobiliário ele foi adquirido de uma farmácia que acabou fechando na região aqui, e a gente aproveitou ela e parte desse mobiliário teve que passar por restauração. Até porque tem que garantir realmente, né, que não tenha nenhum vidro com canto quebrado, que ela não tenha cantos onde a pessoa possa estar se machucando. Tem a questão da NR17, que é a questão onde o profissional no caixa fica trabalhando para que realmente a ergonomia dele esteja de acordo com a legislação e que a saúde ocupacional dele esteja, né, de acordo a garantir a saúde desse trabalhador. Sim. Então são itens, né, que precisam ser não só lembrados, mas que eles precisam ser apontados. E principalmente a parte do mobiliário, ele não pode ser um mobiliário que absorva a umidade, que absorva a sujeira, coisa parecida. Sempre tem que estar limpo, esterilizado o melhor possível. Até aproveitando a deixa que o Assis está falando, da questão das cadeiras, nós vamos ter uma matéria que vai falar só sobre cadeiras. Então, se você tem uma empresa, tem um número X de funcionários, fique atento que não é qualquer cadeira. Justamente. Hoje tem que se atender às normas, né, técnicas do Ministério do Trabalho. É uma questão de saúde, né? O trabalhador, também, quanto melhor, mais confortável ele estiver no seu local de trabalho, com certeza vai estar evitando LER, DORT, essas coisas assim que podem acometer a saúde do trabalhador. E também vai ficar mais confortável para ficar 8 horas ali, né, cumprindo a sua carga horária, né? Com certeza. Controle de temperatura, a gente já mais ou menos falamos sobre esse item, né? Você está me falando aqui também sobre espaços de conveniências, isso também é permitido, mas em certas áreas, né? O espaço de conveniência, né, é algo que precisa estar à disposição do cliente, que ele possa acessar sem que haja necessidade, por exemplo, da pessoa que está trabalhando, seja farmacêutico, seja um balconista, de estar alcançando. Essa pessoa ela tem essa liberdade de estar se servindo, né? Então é algo que tem que estar mais próximo do usuário para que ele possa realmente acessar e garantir aí a sua compra aí da melhor maneira possível. Agora nós vamos complicar um pouquinho a vida do Assis. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária eu vejo assim que é bem interessante, né? Até porque o projeto ele passa, parte dele pela Vigilância Sanitária e parte dele passa pela Secretaria de Engenharia e Obras, né? Que a Fernanda aqui faz a verificação do projeto aqui em Pato Branco. Tem alguns municípios que não tem esse serviço dentro dos municípios. Aí o que acontece? Faz o protocolo junto à Vigilância Sanitária do município, o município encaminha para, nesse caso, os municípios da 7ª Regional, para a 7ª Regional está fazendo a análise desse projeto. E aqueles que têm o serviço já acabam, né, fazendo tudo isso. Dentro da questão da vigilância sanitária, além do projeto que precisa estar sendo acompanhado, eu tenho
o plano de gerenciamento de resíduos, né? Que é justamente ali que vai estar sendo definido quem que é o proprietário, quem que é o responsável pelo que fez o plano de gerenciamento, quem que vai estar executando, a responsabilidade de cada um. E aí, nesse sentido, vai estar também qual que é a geração de resíduos que vai ter, qual que é a quantidade, qual que é o tipo de lixo que está sendo produzido ali. Então, dentro de todo esse relatório é que vai estar sendo contemplado todas essas questões. E em cima disso, do relatório técnico de gerenciamento de resíduos, com a questão do projeto, e aí o fluxo tem que funcionar. O fluxo do lixo e o fluxo das pessoas. Então, nesse sentido que a vigilância sanitária vai estar olhando a questão de revestimento de parede, a questão de piso, a questão de teto, a questão de balcões, tudo isso tem que estar de acordo. Por onde esse lixo contaminado vai passar. Isso, que ele não pode ter um cruzamento de fluxo, né? Até porque pode haver consequências em relação a tudo isso. Olha, vocês viram aí, não é uma coisa simples não, tem que ser bem detalhado, bem feito, né? Por uma questão de saúde também, para quem vai estar aqui trabalhando, né? E por normas também. Você estava comentando aqui comigo sobre, nós estávamos falando sobre vigilância sanitária. Quais são as legislações ou os caminhos, ou como que seria o processo? Do plano de gerenciamento de resíduos, né, dentre algumas legislações, que são várias, né, por exemplo, uma das mais importantes é a questão da resolução do CONAMA, a 358 de 2005, né. Essa faz justamente disciplina aí o tratamento e a disposição dos resíduos, né, e também dá outras providências. Além dessa resolução, nós temos também a RDC da Anvisa, né, que é a 222 de 2018, que justamente fala das boas práticas também e do gerenciamento da área de serviço de saúde, né? E aí alguns municípios também ela tem alguma legislação específica, né, que pode estar dentro tanto da questão do gerenciamento de resíduos quanto da questão do projeto, né? Entretanto, o município nunca vai se sobrepor à legislação, seja ela a nível nacional ou estadual, mas ela sempre vem para complementar algo que pode ficar melhor. Vamos tirar uma dúvida com a Cis? O que significa essa DELAI? A DELAI ela é acessada junto ao IAP, né? Hoje a gente faz toda ela eletrônica, né? A DELAI ela é a dispensa de licenciamento ambiental, ou seja, na área estadual, né? Ou seja, faz-se a informação junto ao sistema do IAP, ali você vai estar informando qual tipo de estabelecimento, quem que é o nome da empresa, CNPJ, CPF da pessoa responsável pelo estabelecimento, a questão de gerenciamento de resíduo, seja se for de uma empresa o CNPJ, todos esses documentos, né, a gente acaba anexando nesse processo e aí ele sai automaticamente a DELAI, né, e é um dos documentos que precisa também encaminhar junto ao município para que ela possa realmente estar fazendo a liberação desse empreendimento. Agora eu acredito quando o cliente fala assim, Jussara, eu tive que fazer um camalhaço de documentação. É isso mesmo, o processo é esse, há uma necessidade que tenha todos eles certinho, com acompanhamento de um profissional para poder abrir o seu estabelecimento. No caso aqui nós estamos falando de uma farmácia. Provavelmente vai imprimir, por mais pequena que seja, no mínimo umas 120 páginas de documento aí, entre memorial, entre gerenciamento de resíduos e outros documentos, né, que é necessário. Então tá bom, muito obrigada, Cis. Foi uma informação ótima para você que pretende abrir um estabelecimento nesse tipo de segmento, né? E agradecemos mais uma vez ao sindicato por liberar o espaço para nós e o Assis pelo tirar seu tempinho para a gente. Eu que fico muito agradecido por poder estar aí participando, né, desse programa. Desejo que realmente ele seja cada dia mais forte e que essas informações são informações muito úteis no que tange a questão de arquitetura, né, na questão de empreendimentos e que vai ajudar muitas pessoas aí, como já tem ajudado o teu programa que eu tenho assistido. Obrigado. Obrigada, nós agradecemos mais uma vez. Nesse bloco, vamos falar um pouquinho sobre prevenção de incêndio com o 2º Tenente Rafael? Vamos tirar uma dúvida hoje com o 2º Tenente Rafael
sobre edificações antigas, porque é um problema de todas as cidades do Brasil. Como que fica uma edificação antiga na questão de prevenção de incêndio, Rafael? Então, nós temos hoje, por atualização da nossa norma de prevenção, a possibilidade de adaptarmos edificações que são construídas anteriormente a 2019, ou seja, entre 2012 a 2018, vigentes do código anterior, de 2012 até 75, na verdade, é considerada antiga, tá? Então, nós temos a característica de existente para 76 até 2012, de 2012 até 2018, novas de 2019 para frente, tá? E 75 para trás, consideramos como antigas por código. Para esses 3 casos anteriores a 2019, a gente consegue fazer a adaptação da edificação em caso de irregularidade, geralmente são de quê? Escadas. Sim. Ou falta de recursos para se construir um abrigo de GLP, uma central de GLP, né? Ou uma rede hidráulica preventiva, não conseguimos talvez a altura de coluna d'água para instalarmos, decaimento da porque água. não tem às vezes uma laje que tem uma sustentação apropriada, né? Ou inclusive de madeira, cobertura. Para tudo isso existe adaptação. E a norma específica que cuida dessa adaptação é a NPT 002, tá? Adaptação de edificações existentes e antigas. Tá? Essa norma pode ser acessada no site do Corpo de Bombeiros, na aba de serviços ou no campo legislação de prevenção contra incêndio e pânico. Junto com o rol das nossas legislações, lá vai estar NPT 002, que trata exclusivamente dessa adaptação. Para tudo aquilo que é e permanece na característica anterior, vigente à norma de alguma época, ou então em uma época que não havia norma, porque isso ocorre no Brasil. Ocorria, tá? muito. A gente ainda tem estabelecimentos que são de uma época em que basicamente nem as ANBRs estavam bem constituídas. Então o Código de Proteção a Incêndio do Corpo de Bombeiros de 2001 também não era válido. Tá? Para isso a gente consegue fazer adaptações. Existem alternativas lá nessa norma. Existe a possibilidade de apresentar uma proposta de adaptação a comissões técnicas do Corpo de Bombeiros. É um requerimento que se faz formalmente, é um ato administrativo, né? Que o interessado, querendo adaptar a sua edificação, propõe ao Corpo de Bombeiros com o requerimento, né? Apresenta o problema, a justificativa por ele existir e propõe uma adaptação com base nessa norma. Para aquilo que fugir a essa norma, a gente pode fazer, por força da comissão, uma outra adaptação, né? Acatar ou não uma proposta de um responsável técnico. Nesse último caso que eu mencionei, de comissão técnica, ele não deve só ser motivado pelo proprietário ou usuário do espaço. Ele tem que ter junto a força de um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, alguém vinculado com essa área de segurança, devidamente habilitado. Se a gente percebe que a edificação ela é antiga ou existente e ela sofreu diversas modificações, reformas ao longo dos anos, e ela perdeu a característica de existente, ela perde também esse requisito de poder ser adaptado por uma norma mais flexível. Tá? Às vezes a casca toda da edificação, né, a estrutura toda, ela ainda é antiga, mas todo o interior dela foi modificado. Todo o layout de parede, de laje, e isso vai demandar talvez uma interpretação de que a comissão técnica ou os analistas de projeto, os historiadores, vão ter que observar se atende à norma ainda para essa característica ou se vai ser tratado como uma edificação mais recente. Até porque se ela sofreu uma reforma, ela poderia ter sido adaptada. Exatamente. Mais ou menos nesse sentido. Tá? Claro que algumas adaptações elas não são de grande porte, ou de uma área tão abrangente, e por si só, então, ele cai na não obrigatoriedade da utilização do código mais novo. Tá? Mas tudo isso está previsto em norma, tá? E cabe sim um estudo dela junto ao proprietário que propõe a modificação, né? E um responsável técnico que possa fazer assessoria ao proprietário do empreendimento. Vocês viram só? Então tem como resolver isso, a edificação, se ela for mais antiga. Muito obrigada.
O CREA tem por finalidade legal fazer a fiscalização do exercício das profissões. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, sempre de uma forma orientativa, para que as pessoas tenham a assistência de um profissional habilitado. Nosso objetivo fundamental é que as pessoas enxerguem a vantagem de ter um profissional habilitado trabalhando. Que tipo de vantagem que você tem? Você consegue ter uma maior eficiência, uma maior coordenação na sua obra. A gente pensa que é um custo o investimento com profissional, mas o investimento com profissional, ele é um benefício, pois vocês têm organização, orçamento e controle da sua obra para poder ter os custos planejados e a busca por essa efetividade do exercício profissional. A fiscalização do CREA, então, quando detecta a ausência de um profissional, a gente abre um processo de fiscalização, do qual a gente solicita com que a pessoa regularize essa infração legal. Se a pessoa não consegue regularizar ou se ela não quer regularizar, a gente sim aplica sanções administrativas. É o papel do Conselho Legal, do qual a gente tem e deve cumprir. Então o CREA trabalha sim com a sua fiscalização, nós temos mais aproximadamente 70 agentes fiscais. Aqui na regional Pato Branco temos 4 fiscais, na regional Guarapuava nós temos 4 agentes fiscais e a região de Ivaiporã também é atendida por uma equipe de fiscalização. A gente busca fazer com que os fiscais percorram o máximo possível com assertividade, visando a identificação de obras irregulares, mas também visando a orientação da sociedade. Nossos fiscais também atuam, por vezes, em palestras e em cursos para não só profissionais, como para futuros profissionais nas instituições de ensino. O objetivo da fiscalização é garantir com que cada pessoa possa utilizar uma instalação elétrica, uma instalação mecânica, uma estrutura metálica, se abrigar durante uma chuva, com uma estrutura, uma edificação construída por um profissional devidamente habilitado. Quando a gente faz essa fiscalização, a gente não faz nunca com o intuito de penalizar. A gente faz sempre com o intuito de inserir a profissão onde ela deve estar. Tal qual a gente procura um médico para executar determinada atividade, a gente procura um enfermeiro ou um farmacêutico, a gente deve procurar um profissional das áreas de engenharia e agronomia para as atividades de engenharia e agronomia. A finalidade é essa, é garantir com que aquela preocupação de 1930, que culminou na lei de 1960, possa ser atendida, para que as pessoas tenham a exata noção da responsabilidade que se tem ao tentar fazer alguma coisa sem o devido conhecimento. O CREA Paraná, nós somos precursores na implantação de dispositivos, de aplicativos para dispositivo móvel. Então, nós temos, desde 2013, o nosso aplicativo já na plataforma Android e 2015 já na plataforma iOS. Estão disponíveis no nosso site também um link para que você possa fazer a denúncia online, e a gente também tem o nosso 0800 041 0067. Essas ações de denúncia podem ser anônimas ou identificadas. Fiquem à vontade para se comunicar com o CREA. O CREA busca, sim, trazer essa solução de presença de um profissional para que vocês possam ter a segurança, seja numa obra pública, seja numa obra privada, seja num serviço pequeno ou num serviço grande. A nossa intenção é com que a profissão e os profissionais estejam lá dentro fazendo a diferença. E aí, pessoal, gostaram do sábado de hoje? Com a Assis falando sobre farmácia, o segundo tenente falando sobre prevenção de incêndio? Então você não pode perder no sábado que vem, nós vamos mostrar um jardim desértico. Muito obrigada e até lá!